E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é João Ricardo Mata e eu sou professor de Planejamento Estratégico e de Neuromarketing. Hoje eu estou dando início a um projeto bastante ambicioso, faz tempo que eu tenho ele na minha cabeça e eu fico pensando em viabilizar. A ideia é, a gente vai estar começando hoje, num projeto chamado Decodificando a Bíblia do Marketing. Na verdade, o que a gente vai fazer é conversar aqui em vídeos sobre o principal livro do principal autor de marketing do mundo, né? Vamos falar do livro Marketing, né? Do Philip Kotler. E aí, a gente tem que pensar assim, né? Eu sou muito fã do Kotler já desde sempre, né? E da onde veio a ideia de fazer esse projeto? Esse projeto, na verdade, ele veio de uma ideia que eu tive, né? Em algum momento da minha vida, eu frequentei igreja evangélica e eu via que o que o pastor fazia lá na frente era decodificar a Bíblia, né? E bastante interessante, porque isso vai bastante ao encontro desse projeto, né? Minha intenção não é substituir a necessidade da leitura, né, pelo interessado no marketing. Pelo contrário, é estimular que ele possa ler cada vez mais marketing e, principalmente, que ele possa ler o livro do marketing do Kotler, né? Então, a ideia, né, quando a gente faz esse paralelo, né, com uma igreja evangélica, né, com o pastor está lá na frente, ele estimula, né, que os seus fiéis leiam cada vez mais a Bíblia e ele escolhe um trecho, uma passagem, um pedaço para discutir com aquelas pessoas sobre as passagens da Bíblia. É, de certa forma, um pouquinho do que eu quero fazer aqui nesses nossos vídeos, né? Já que esse é o nosso primeiro vídeo sobre esse decodificando a Bíblia do marketing, né? Eu queria contar primeiro quem é esse cara, né? Quem é o autor desse livro, quem é o Kotler. Então vamos lá. O Kotler, ele publicou esse livro em 1967. Ele é publicado, só chamando bastante atenção, por uma editora que é muito séria, muito conceituada, que é Prentice Hall Brasil, né, que é quem tem os direitos do Kotler, né? E eu vou estar aqui fazendo, sem ganhar nada, obviamente, meu próprio livro do Kotler, eu comprei o livro, né? Então eles têm os direitos do livro, no qual eu fortemente recomendo que todos comprem para poder acompanhar esses nossos bate-papos, esses nossos vídeos. Esse livro foi escrito pelo Kotler e pelo Keller, né? Quem que é o Keller? Né, uma pessoa não menos importante, professor de universidades muito famosas. Ele foi de Stanford, foi de Berkeley, foi de Cornell, foi de Duke, só universidades de primeira linha, e ele é um cara que trabalhou muito, né, no conceito de branding, né? A gente vai falar bastante de branding também nesses nossos vídeos. Então vamos falar especificamente do Kotler, né? O Kotler, ele estudou, né, na graduação na Universidade de DePaul durante 2 anos. Ele não concluiu a faculdade, isso é bastante curioso, né? Entretanto, em 1953, sem nem ter um diploma de graduação, um diploma de universidade, o Kotler foi aceito no mestrado na Universidade de Chicago. Ele terminou depois desse mestrado em 55. Em 56, ele foi aceito no MIT para fazer um PhD na área de marketing. Depois do PhD lá na famosa Universidade de Massachusetts, né, no MIT, ele fez 2 pós-docs, né, um deles em matemática em Harvard e outro em ciência comportamental na Universidade de Chicago. Ele começou a lecionar em 62, na Universidade Kellogg, né, na verdade, Escola de Negócios de Kellogg, na Northwest University, onde ele é, até hoje, professor emérito de lá. Não sei se ele dá aula, eu acho bastante difícil imaginar, né, que o professor ainda dê aula lá, né, ele já tem um pouco mais de 80 anos, professor emérito, né, uma pessoa que é um símbolo, né, da Escola de Negócios de Kellogg. O Kotler, pelas pesquisas que eu fiz, ele tem mais de 200 artigos escritos, sempre em journals de marketing e negócios de muito respeitabilidade. E ele tem 18 livros, né, até agora, uma produção intelectual bastante rica, né, além de seus livros, né, desses 18 livros, terem reedições, né? Então eles são reproduzidos, revisitados, né? Ele e a sua equipe, né, revisitam aquele trabalho. Então, basicamente o que nós vamos falar aqui, nós vamos estar falando, né, desse livro aqui, ó.
Vamos falar da 14ª edição, né, do livro do Kotler. Eu sei que, na verdade, o Kotler ele já tem hoje nos Estados Unidos a 15ª edição. Entretanto, essa edição ainda não está disponível no Brasil, não está disponível em português. E também isso não é tão importante para a gente. Eu já tive acesso à versão digital desse livro. É um livro que, para trazer aqui para o Brasil, ele inviabiliza, nem pela questão do preço, mas a questão técnica, não há essa entrega do livro aqui, talvez por uma questão relativa a direitos autorais. Isso importa pouco para a gente, porque a gente está falando de uma Bíblia, né? Então eu estou falando de um livro que ele é atemporal, porque o que nós vamos discutir aqui não são os casos relativos ao livro, e sim são os conceitos estruturais. Né? E aí, só fazendo uma ressalva, é muito comum nas minhas aulas de MBA pelo Brasil todo, quando eu falo dessa edição do livro aqui que eu mostrei para vocês, né, que é essa edição aqui, que é a mais atual que a gente tem aqui no Brasil disponível, que é a 14ª edição, às vezes o aluno vem me procura no final da aula e fala: ah, professor, eu tenho meu irmão, um amigo que tem a 13ª edição, às vezes até a 12ª edição, já estudou marketing, é um livro caro, será que vale a pena comprar? E aí eu sempre faço uma reflexão. Veja, se você não pode comprar, não tem nenhum problema. Usa a versão anterior e vamos nessa. A edição anterior, melhor dizendo, né, do livro. E vamos nessa. Os conceitos estão todos lá. Entretanto, há uma diferença bastante estrutural entre a 13ª edição e a 14ª edição. O que foi? Basicamente, a introdução do mobile, né, do conceito do marketing mobile, marketing celular, né, com a questão da mobilidade, e cases brasileiros. Então, se você puder comprar o livro da edição mais atual, que é a 14ª edição, sim, vale a pena. Agora, a 15ª, a gente não sabe quando vai ser lançado, então, enfim, eu acho até que no meio dessa crise toda que a gente aí está se mostrando aí pós-coronavírus, acho que vai ser difícil a gente imaginar que, de alguma forma, esse livro vai ser lançado tão em breve. Então vamos lá, na verdade vou conversar um pouquinho contando por que esse livro é encantador. Estamos falando de um livro que tem 800 páginas, né? Então é um livrão enorme aqui, né? Como vocês podem ver, né? É um livro enorme, grande, né? E muito rico. Mas uma das coisas que são mais legais nesse livro aqui é que, além de ser um livro bacana, né? Eu brinco, falo que se não servir para nada, serve para quando você estiver no ônibus, né? Alguém sentado do seu lado, imaginar como é que você é inteligente, falar: pô, olha o livrão que o cara tá lendo, bonito, né? A capa bacana, né? Brincadeiras à parte. O importante desse livro é o conteúdo, é a capacidade que ele tem de correr sobre todas as áreas do marketing de uma forma bastante didática e, principalmente, por um aspecto que é muito interessante. Ele tem, ao final dele, não sei se dá para vocês verem, um glossário. Então, o que significa isso? Significa que se você, em qualquer momento da sua carreira profissional, porque esse é um livro de consulta permanente para o aluno, para o profissional, né, para quem está na área de negócios, de marketing, de venda. Então, por exemplo, você quer saber qualquer tipo de palavra, o que significa, as coisas mais importantes, ou mesmo se você quiser ter uma referência, né, sobre algum assunto. Então vou dar um exemplo, vou abrir aqui, ó, satisfação do cliente. E aí eu tenho um item aqui chamado satisfação do cliente, não vai dar para ler aqui, mas também não importa, é só para mostrar para vocês isso mesmo. E aí nesse item ele tem lá que ele fala sobre satisfação do cliente na página 604, ele fala sobre satisfação do cliente sob a ótica do monitoramento na página 134, ele fala sobre satisfação do cliente na página 138, fala sobre satisfação do cliente na página 134. Então, o que significa isso? Significa que você, a partir de agora, quando você comprar esse livro, tiver na sua casa esse livro, ou se deixar no seu escritório, que é o que eu sempre recomendo, deixa no trabalho se você é um profissional. Você vai fazer uma proposta para um cliente, você tem uma dúvida sobre um assunto, você está querendo elaborar um pouco mais a sua proposta, você está querendo entender mais um conceito para discutir um briefing, você vai aqui no livro do Kotler, na Bíblia,
vai consultar na Bíblia, vai lá olhar o assunto que você está querendo falar, né? Paridade de concorrência. Aí ele tem lá, página 299, página 302, página 305, página 297. Ele fala sobre pontos de paridade, ele mostra onde está. Então isso é um facilitador enorme para o teu trabalho profissional, não só para o seu estudo, né, acadêmico, para a sua melhoria e seu conhecimento. Qual é a minha ideia? Eu vou começar a trabalhar aqui com vocês discutindo os capítulos. Então a minha ideia é que eu possa de fato correr o livro inteiro, discutindo sobre ele, discutindo sobre os aspectos. A gente vai fazer como se a gente tivesse uma sala de aula. Eu vou pegar um texto, né? Eu vou ler um pedacinho com vocês e vou começar aqui a bater um papo virtual com vocês. Eu vou começar a conversar um pouquinho sobre o meu entendimento, a minha interpretação a respeito disso. Lembra que eu comentei lá, fiz um paralelo sobre aquela questão de um culto evangélico, né? Então eu vou fazer essa reflexão com vocês, tentando interpretar aqui junto, né? Decodificando as questões, trazendo exemplos, trazendo discussões, né? Bate-papo. E essa é a nossa ideia para fazer esse trabalho. Espero que vocês gostem, é um trabalho que vai ser bastante desafiador para mim, né? O Kotler é uma paixão antiga que eu tenho em relação ao marketing, né? Em relação ao conhecimento acadêmico, né? E eu espero que eu possa estar despertando em vocês esse mesmo interesse, tá ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima.